você, eu vou te mostrar 10 razões porque nenhum cristão será salvo. Não só eu vou te mostrar, como ao longo desse vídeo eu vou te provar com argumentos científicos praticamente irrefutáveis. No final desse vídeo, eu vou propor a solução da salvação, não é da minha boca, mas sim do próprio Messias. Você vai ficar espantado como é fácil ser salvo, mas aquele que está adormecido nas igrejas, adormecido nas denominações, não sabe como ser salvo. É muito simples, é muito fácil e você irá aprender nesse vídeo. Então nesse vídeo eu separei 10 heresias que as igrejas ensinam, que é importante que você não pratique, e também eu proponho a solução, porque praticamente poucos serão os cristãos que serão salvos. Porém, eu tenho que te pedir apenas uma coisa. Eu considero este vídeo como o vídeo mais importante na história do YouTube. Não é porque eu fiz, é porque trata-se da verdade. Eu não vi nenhum lugar o conhecimento que eu vou ensinar para você, ou porque as pessoas têm medo, ou porque as pessoas não sabem. Então eu considero esse vídeo o vídeo mais importante para você. Eu recomendo que você assista esse vídeo uma vez por semana, pelo menos até você memorizar, decorar e aprender tudo que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo também não é para qualquer pessoa, tudo bem? Esse vídeo ele vai conseguir tocar a alma dos escolhidos. Aqueles que são bode, eles vão xingar nos comentários, vão dizer que eu sou herege, eles vão fazer tudo isso. Mas os escolhidos vão aceitar a palavra do verdadeiro Messias. Tudo bem? Lembrando para você, antes de eu iniciar esse vídeo, eu não sou o dono da verdade. O meu conhecimento ele chega até aqui. Existem pessoas nesse mundo que têm mais conhecimento do que eu. A minha inteligência é limitada. Não sou burro, mas a minha inteligência é limitada. Então, este vídeo trata-se da minha verdade. Eu quero compartilhar isso com você. Tudo bem? Então, vamos logo para a primeira heresia para você entender do que se trata. A primeira heresia que te ensinam dentro de algumas denominações é a Trindade. E antes que você comece a tacar pedra em mim, eu irei explicar. Da mesma forma que existe passagens na Bíblia sobre a Trindade, você tem que se questionar por que a Trindade foi introduzida há mais ou menos 300 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, a Trindade não existia na época do Messias, não existia na época do Criador, porque a Trindade foi introduzida mais ou menos 300 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Não te parece estranho? A Trindade tornou-se oficial em meados de 381 depois de Cristo por Constantino, imperador de Roma, no qual convocou uma assembleia de prelados da igreja celebrada na cidade de Nicéia. Só depois disso tornou-se oficial a Trindade. Antes disso, era apenas o Pai e o Filho. E Humberto, o que é o Espírito Santo? É Deus. E por que eles dividem Deus em dois? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Você vai ver a perversidade do homem. Vale lembrar que Constantino fazia adoração a outros deuses cultuados em Roma. E um deles era Invictus, o deus Sol. Aqui eu vou te provar a astúcia de Constantino para você poder entender a jogada de mestre que ele fez. Constantino, o primeiro imperador cristão, usou a astúcia com o único intuito de unir o seu vasto domínio. E para isso dizia-se ter convertido ao cristianismo, para obter apoio dos cristãos. Porque o movimento cristão estava crescendo cada vez mais e fugindo do controle do governo,
fugindo do controle das denominações religiosas. No entanto, não se absteve de renunciar de suas práticas pagãs para também garantir o poder e apoio dos não cristãos. Ou seja, Constantino dizia-se ser cristão, mas não parou de seguir a outros deuses. A manobra de Constantino foi puramente política, e a igreja, que já estava cansada de tanta perseguição, acabou por aceitar Constantino como seu líder. Ou seja, Constantino ele praticamente tomou parte da igreja para si. E junto com Constantino veio-se a adoração a outros deuses. Constantino praticamente corrompeu a igreja. Eu vou falar disso aqui ao longo desse vídeo. Então, eu vou te falar quais são as doutrinas que existem em Trindade. A doutrina egípcia, Horus, Osíris, Ísis, a trindade hindu, Shiva, Vishnu e Brahma, não sei como se fala, trindade babilônica, Semíramis, Nimrod e Tammuz. A trindade não pertence ao cristianismo. Você pode encontrar trindade em praticamente qualquer outra religião, mas no cristianismo só existe dois, o Pai e o Filho. O Espírito Santo, tá? Ele sempre foi Deus. Então por que eles dividem Deus em dois? Porque simplesmente, tanto em outras denominações, os romanos acreditam que Invictus é o Deus Sol. E você vai perceber que na trindade egípcia também existe o Deus Sol. Então eles sempre vão dividindo os deuses dele entre eles. Só que não tem como você dividir um ser que é onipresente, onisciente e onipotente. Eu quero mostrar para você o que o apóstolo Paulo disse, tá? Ou escolhido para pregar aos gentios. Ele disse o seguinte: pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, com D minúsculo, e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, o Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas e por ele nós também. Isso está em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Então, lá atrás, Paulo já previu que algo assim iria acontecer. Então, não existe essa história de trindade. Eu sei que talvez você esteja louco para sair desse vídeo. Uma força negativa tomou conta de você para que você saia desse vídeo. Olha, não escute esse cara blasfêmia. Mas, dentro do seu interior, alguma coisa te diz: continue escutando esse vídeo. Continue escutando esse vídeo. Pelo amor ao Criador, escute esse vídeo. E eu recomendo que você escute mesmo. A segunda heresia que nos é ensinado é que Jesus Cristo e Deus são as mesmas entidades. Isso é engano. O engano mais comum cometido nos dias de hoje, as passagens bíblicas, elas chegam até a afirmar isso. Então muitas pessoas acabam se enganando, acreditando que o Messias e o nosso Deus soberano são a mesma entidade. Isso não é verdade. Eu vou explicar isso para você. As passagens que dizem que o nosso Messias e Deus é a mesma entidade são essas. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A outra passagem é: eu e o Pai somos um. E a última passagem: e o Verbo se fez carne. Diante dessas três passagens, a pessoa que lê a Bíblia e não for astuta, ela já acredita logo de cara que o Messias e Deus são a mesma entidade. Mas não é. Este engano, ele acontece por causa de duas situações. A primeira, são poucos que leem a Bíblia de fato. Muitos apenas a adoram. As pessoas têm a Bíblia em casa, só querem ler os versículos que lhe convém. As pessoas não querem realmente entender o contexto da história. E o segundo motivo, é muito comum um pastor ou líder de denominação religiosa ler uma passagem bíblica sem nunca ter lido toda a passagem. E isso só gera engano, ou seja, o pastor só lê aquilo que lhe convém.
Porque olhe bem para você não esquecer. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que, olha bem, senão por mim. Jesus disse: senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse: ninguém vem ao Pai senão a mim. Tudo bem? Já aqui, ele já diz explicitamente que ele não é o Pai. E ao longo desse vídeo você vai percebendo que ele não é, que eu vou explicar. Jesus diz em João 14:2: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Espera aí, Jesus disse: na casa de meu Pai? Presta atenção, se Jesus fosse Deus, ele diria: na minha casa há muitos aposentos. É na casa do meu Pai. Então você percebe novamente Jesus dizendo que ele e o Pai são entidades diferentes. Mas aí vai ter outras pessoas que vão dizer: eu e o Pai somos um. João 10:30. O problema de quem lê João 10:30 é que as pessoas não lêem o que está escrito atrás. Porque em João 10:27, 3 versículos atrás, Jesus ele explica que ele não é o Deus, que ele é o Messias. Presta atenção para você não esquecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as pondera arrancar da minha mão. Meu Pai, presta atenção, meu Pai que as deu a mim. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Meu Pai. Depois ele vem dizer: eu e o Pai somos um. Porque Jesus está para Deus da mesma maneira que Deus está para Jesus. Porque Jesus está se comprometido em agradar a Deus a todo momento. Mas ele e o Pai são entidades diferentes. Meu Pai as deu a mim. Ninguém pode tirar do meu Pai. Ele deixa bem explícito isso 2 vezes. Tudo bem? E depois tem outra passagem que diz: e o Verbo se fez carne. Só que a pessoa que leu João 1,14 não leu até João 1,29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, pois ele é quem prepara o nosso caminho. Ele é grande, mas não é Deus. E existe uma passagem, para a gente poder finalizar, que é o seguinte: o jovem rico, está em Marcos 10:17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Só aqui ele já diz explicitamente que ele não é Deus, ele é o Messias. Novamente, as igrejas estão erradas, os pastores estão errados, na minha visão, na minha opinião. Por quê? Porque eles só lêem um capítulo, eles falam: eu e o Pai somos um, João 10:30. Mas você leu João 1,14? Mas você leu Marcos 10:17? Então, simplesmente, existe muito engano nessas denominações religiosas. E onde há mentira, não está a salvação. Na minha opinião. Eu tenho certeza que, neste momento, você está quase saindo feitos de Deus. Não é para quem vai queimar no fogo do inferno. Tudo bem? Na minha visão, quem vai assistir até o final são os eleitos. Então, se você não quer assistir, saia, deixe que os eleitos assistam. Agora, se tem uma coisa dentro de você falando: assista esse cara, mesmo que você não goste dele, porque tem alguma coisa te dizendo no seu interior que ainda assim ele possa estar falando a verdade, continue assistindo. A terceira heresia que eu tenho para falar para você é: chamar o Messias de Jesus é uma ofensa. Quanto mais você assiste esse vídeo, mais ódio você tem de mim, não é verdade? Mas
eu vou explicar com fundamentos para você. A letra J foi inventada por volta de 1500 depois de Cristo. 1500 depois de Cristo pelo francês Pierre de la Rame. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Então, olha bem, se a letra J foi inventada 1500 anos depois do Jesus Cristo, como que ele pode se chamar Jesus? Alguma coisa não está batendo, tem 1500 anos de lacuna. Eu vou ressaltar isso, 1500 anos depois de Cristo, como então Cristo se chamaria Jesus? O mais próximo de Jesus que nós temos é Iesus, ou Iesus com I, que foi o nome introduzido na Igreja Católica Apostólica Romana, com a finalidade que as pessoas conseguissem pronunciar com facilidade o nome do Messias. Só que eu tenho que te perguntar, você traduz o nome de uma pessoa? Você acha correto traduzir o nome de uma pessoa? O que acontece quando você tenta traduzir o nome de uma pessoa para outro idioma? Eu vou explicar isso aqui agora para você. Só que isso não condiz com a Bíblia. O nome Jesus não condiz com a Bíblia. Afinal, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui eu te pergunto, você sabe o nome para invocar e ser salvo? Olha que fácil que é ser salvo. Você sabe o nome para invocar e ser salvo? Não te parece, pense um pouco agora, não te parece que alguém está tentando a todo momento te ocultar a verdade? Pense se realmente o motivo para mudar o nome do Messias foi para facilitar a compreensão ou para ocultar a verdade de você, tendo em vista o paganismo que entrou na igreja juntamente com Constantino. Lembra de Constantino, que entrou na igreja e não se absteve dos seus falsos deuses perante ao Deus Criador? Agora deixa eu te perguntar, você faz alguma ideia do que significa a palavra Jesus? A palavra Jesus significa porco. Você acha que invocar um porco vai te salvar? Jesus, em latim, é Deus porco. Você acha que invocar um porco vai te salvar? Por isso eu disse que chamar o Messias de Jesus é uma ofensa. O verdadeiro nome do Messias é Yahoshua. Eu vou falar devagarzinho para você aprender. Yahoshua. 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 Isso é como se fala e não como se escreve, tudo bem? Este sim é o nome que quando invocar irá te salvar. Porque o significado de Yahoshua é Pai da salvação ou Senhor da salvação. Tudo bem? Yahô é o nome do Pai. Shua é salvação. Pai da salvação. Percebe que Yahoshua, Pai da salvação, é diferente de um porco? Percebe que quando entrou-se alguém na igreja e corrompeu ela, as coisas só podem acabar nisso. Vamos falar agora da quarta heresia, porque também ela é muito importante que você pare de pronunciar este nome. A quarta heresia que eu tenho para falar para você, e olha que com toda certeza você deve estar louco para sair desse vídeo, já deve ter passado aí praticamente uns 20 minutos de vídeo, você está falando, não aguento mais assistir esse vídeo, na verdade eu não aguento mais ouvir tanta heresia. Só que acontece o seguinte, meu amigo, você tem que se perguntar por que os apóstolos foram perseguidos e massacrados. Por que o nosso Messias, que agora você sabe o nome, Yahoshua, foi perseguido e massacrado? Foi por dizer a verdade. Quando você vai num lugar e não te dizem a verdade, você fica todo satisfeito, todo mundo te elogia, todo mundo cumprimenta, mas quando vem a verdade, parece que o mundo te persegue. Então, fique até o final, seja um dos eleitos, faça essa força de vontade para assistir até o final e, se possível, no futuro, baixe esse vídeo para você assistir todos os dias ou entre no canal para você assistir esse vídeo pelo menos uma vez por semana, porque é muito importante. Agora, a quarta heresia é o seguinte, chamar o Criador
de Deus também é uma ofensa. Conforme você passa o vídeo, eu sei que a raiva aumenta. Mas não só a palavra Deus foi corrompida, mas também Senhor, Jeová, Javé, tá? Essas duas palavras aqui em hebraico, tudo bem? E até mesmo Pai. Eu vou explicar isso passo a passo para você. A palavra Deus tem sua origem no latim. O latim era a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. E uma curiosidade para você é, a tradução da palavra católico significa universal. Porque Constantino, ele uniu o seu paganismo, adoração a outros deuses, com o cristianismo. Por isso, católico significa universal. É essa união. Tá? E aqui eu tenho que dizer para você o seguinte, daqui se originou a palavra Deus, que a sua origem está na mitologia grega. Deus é igual a Zeus, uma entidade que com toda certeza não é o nosso Senhor. Outra palavra adulterada é Senhor, que no hebraico original, tudo bem? Presta atenção, Senhor no hebraico original significa Baal. E Baal é um teônimo e título honorífico que significa Senhor nos idiomas semíticos, ou seja, nos nossos idiomas. Então, Baal, a tradução para os nossos idiomas, significa Senhor. Eu vou falar para você sobre Baal. Baal era um deus, tá, com D minúsculo, que pedia sacrifício de bebês inocentes. Esse eu acredito que não seja o seu Deus, não é verdade? Agora, Jeová e Javé é o nome de um anjo caído. É o nome de um anjo caído que se revelou a Moisés no Monte Sinai, através da sarça ardente ou incandescente. Eu vou provar para você, através de argumentos da Bíblia, que Jeová ou Javé não é o nosso Deus. Estevão disse que um anjo apareceu para Moisés nas chamas da sarça incandescente, Atos 7,30. E Moisés, presta atenção, Moisés pensou que ele tinha ouvido a voz de Deus. Moisés pensou. Ele não afirmou que ouviu a voz de Deus. Moisés pensou que tinha ouvido a voz de Deus. Atos 7:31. Estevão disse que Moisés foi enviado para ser um legislador e mediador através do anjo que apareceu para ele na sarça. Através de um anjo que apareceu para ele na sarça. A lei que foi posta em ação através deste anjo, tudo bem? É a lei que condena a morte. Preste atenção que esse tal de Jeová, Javé, que é um anjo que se apareceu para Moisés, trouxe uma lei que condena a raça humana à morte. Você quer seguir esse ser? Você acha que esse é o verdadeiro Deus? Outra palavra que também foi adulterada é pai. Pai em italiano significa padre. E quando você chama alguém de padre, você imputa o cargo de Deus a um homem. Você está pecando também. Nenhum homem tem um cargo de Deus. Então quando tu chama a pessoa de padre, você está chamando a pessoa de pai. E pai é só um, é o nosso Deus. Que eu vou falar para você o nome dele aqui. E qual que é o nome verdadeiro dele? O nome verdadeiro do nosso Criador, tá? É Yahô. Yahô. Presta atenção. Yahô. Yahô. As iniciais de Yahô é Y-A-H-U-H. Isso no nosso idioma. Mas também tem a tradução através do tetagrama, que é YHWH. Tudo bem? Como se lê é YHWH, mas como se escreve é ao contrário. YHWH significa Yud, Rei, Vav, Rei. Agora você sabe o que significa Yahô? Yahô significa Senhor, que é o nosso eterno. A palavra Senhor verdadeira é Yahô. Uma curiosidade para você. Você sabe o que significa Yahweh?
E Yahweh significa o Senhor é o meu pastor. Esse El no final significa é o meu pastor. Então você pode chamar Yahweh, que é o verdadeiro nome de Deus, e Yahweh, que significa o Senhor é o meu pastor. Tudo bem? Existe uma forma de chamar o nosso Deus também que é Yah ou Yah, que simplesmente é a forma abreviada de Yahweh. Essa era a maneira que o rei Davi pronunciava. Agora, quer ver como que você esteve a vida toda perto da tradução verdadeira de Deus e nunca percebeu isso? A tradução de Yahweh, a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. Alelu, louvai. Yah, Senhor. Então toda vez que você dizia aleluia, você falava louvai ao Senhor. Você pronunciava o nome de Deus, que é Yahweh, sem perceber. Então, fica a lição para você que o nome do nosso Criador, o Eterno, não é Deus, é Yahweh. Yahweh. E aqui vai uma dica pessoal para você. Esse é o nome mais santo, mais poderoso na terra. Os judeus tinham tanta consciência disso que quando eles escreviam o nome de Deus no caderno, na Torá deles, com a pena que eles escreviam o nome Yahweh, eles não utilizavam mais a pena, porque é um nome sagrado. Então, vai a minha dica pessoal, nunca fale este nome em vão. Jamais fale o nome de Yahweh em vão. Tudo bem? Neste momento, eu sei que o vídeo está maçante, cansativo, mas muitas verdades já lhe foram reveladas. Muitas coisas que você não tinha consciência, quanto mais você assiste esse vídeo, mais lhe é revelado. Então eu peço que você tenha esse esforço de assistir o vídeo, porque esse vídeo irá lhe salvar. Como eu disse no início do vídeo, esse vídeo abomina e condena as coisas do homem, e quem assistiu até o final, a pessoa vai mudar. Quem assiste esse vídeo até o final, ela vai mudar, porque ela começa a enxergar a verdade. Tudo bem? A quinta heresia que eu tenho para falar para você é hierarquia entre homens. Yahoshua foi bem explícito sobre hierarquias. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Está em Mateus 23:8. E ninguém na terra chameis vosso Pai, que em italiano é Padre, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Mateus 23:9. Nem vos chameis mestre, que nos dias de hoje é guia, ou simplesmente pastor, porque um só é o mestre de vocês, que é o Cristo. Todos, rico, pobre, somos iguais. Todos nós vamos nos ajoelhar perante a imensidão de Deus. Não existe padre, pastor, rabi. Um só é o nosso Salvador. Quem disse isso? Não foi eu. Foi o Messias. E aqui vai algumas hierarquias para você. A hierarquia católica, a hierarquia evangélica, a hierarquia adventista. E não são só essas três, não. Praticamente todas as religiões e denominações têm alguma hierarquia. Se existe uma pessoa pregando e está acima de outra pessoa, já automaticamente tornou-se hierarquia, mesmo que seja uma igreja evangélica fundo de quintal. Se tem alguém que está ensinando, lecionando, e esse não é o Messias, já se criou uma hierarquia. E isso o nosso Messias, Yahoshua, condena. E agora eu tenho que fazer um fato para você poder aprender aqui. O que acontece quando você dá poder ao homem? Você sabe? Só pode acabar em merda. Sabe por quê? Porque os ricos
vão explorar os pobres. Os militares, o governo, vai explorar os ricos. Os fariseus, os pastores, esse pessoal cargo mais alto, vai explorar os militares. E no final, em cima, o rei, a realeza vai explorar. Torna-se aí uma pirâmide, onde o povo só sofre. Quando você cria hierarquia, quem sofre é o povo. Por isso, não se deve ter hierarquias. A sexta heresia que eu tenho que falar para você é dar o dízimo. O dízimo foi criado apenas para auxiliar os levitas. Eu peço que você tenha calma, porque essa explicação ela é um pouco massiva, mas é a verdade. Ela não pode ser ocultada de você. Eu tenho que te perguntar, você é levita? Você conhece alguém que é levita? Eu acredito que não, né? Porque não existe levitas mais. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho do casamento de Jacó com Lia. Foram separados por Deus para se responsabilizarem pelo sistema cultural e sacrificial da nação de Israel. Tendo em vista que Yahweh não se comunicava com os homens devido às suas transgressões, os seus pecados, os levitas eram responsáveis pela guarda e conservação do tabernáculo, que era como Yahweh, o verdadeiro, soberano, eterno, se comunicava com as pessoas. Os levitas não tinham como plantar, porque ficavam peregrinando, ficavam rodando, andando por toda Israel. Por não ter como plantar, foi-se estipulado o dízimo para que possam fazer a obra, porque senão eles iam morrer de fome. O dízimo era alimento. E o que sobrava era dividido entre os pobres e as viúvas. Porque naquela época quem trabalhava era o homem e quem cuidava da família era a mulher. Quando o homem morria, a mulher não ia trabalhar porque ela cuidava do filho e praticamente ela morria de fome. Mas os levitas ajudavam as viúvas para que elas pudessem sobreviver. Naquela época, e antes que alguém invoque o pergaminho sagrado herege aqui, naquela época já existia dinheiro, já existia a casa da moeda. Eu tenho que fazer um adendo aqui porque isso aqui é muito importante. O tabernáculo do Yahweh, o nosso eterno, não é um templo. O nosso Deus, Yahweh, nunca pediu que construísse um templo para ele. Eu vou falar disso depois. Yahweh não habita em templos feitos por homens. Daqui a pouquinho eu vou te provar que isso é a mais pura verdade. Agora eu tenho que te falar uma coisa para você nunca mais esquecer, nunca mais mesmo. No momento que Jesus, que agora você sabe o nome, Yahoshua, é crucificado e morto, antes dele renascer, quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado. Ou seja, o pecado do homem foi perdoado. Deus, Yahweh, passou a habitar agora junto com os homens, em seus corpos. Decora isso, em seus corpos. Porque daqui a pouquinho nós também iremos falar sobre isso. Neste momento é perdoado o pecado de Adão e Eva e também de todas as transgressões até o nascimento do Messias. Neste momento rasgou-se o véu e não é mais necessário um tabernáculo para se comunicar com Deus. Tanto que os levitas não existem mais. Naquele momento deixou-se de ter levitas, porque Deus, Yahweh, passou-se a habitar dentro de nós. E aqui existe uma frase que é o seguinte: provavelmente algum pastor, algum padre vai invocar Deuteronômio para você, para dizer que sim, você tem que dar dízimo. Então eu vou explicar isso aqui para você. Não poderás comer em tuas próprias cidades o dízimo do teu cereal, do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, nem a primeira cria dos teus rebanhos, nem o que por meio do voto tiveres prometido, tampouco as tuas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Em vez disso,
Em vez disso, tu comerás na presença de Yahweh, teu Deus, somente no local que o Senhor teu Deus houver escolhido, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e, presta atenção, e o levita que mora contigo, porque eles não tinham casa, eles tinham que ficar peregrinando por Israel. Então os levitas, eles habitavam em casas de outras pessoas. E te alegrarás diante do Eterno, o teu Deus, de todo empreendimento das tuas mãos. Portanto, tenha cuidado de não abandonar os levitas, enquanto estiver vivendo na tua própria terra. Deuteronômio 12, 17. E aqui eu vou te ensinar a desarmar qualquer pastor. Eu vou te ensinar a desarmar qualquer padre ou pastor. Toda vez que um pastor, um padre, invocar para você algum versículo, você fala assim com o pastor, leia todo o versículo. Leia todo o versículo. Leia todo esse versículo para você ver, para você poder entender. Você vai desarmar esses caras tudo. Porque simplesmente eles só lê a parte que lhes convém. Eles não lê tudo. Porque o sentido literário ele tem que ser todo o texto. Se você corta o texto, você perde o sentido literário. As pessoas vão dizer, tá? E aqui vem aquela famosa desculpinha. As pessoas vão dizer, eu dou o dízimo para contribuir com as obras da igreja. Mas não era nem para existir igreja. Falaremos disso agora. Não era nem para existir. Né? Tá tudo invertido. Quanto mais você me escuta, ou você me odeia, ou você acaba concordando comigo. Porque a transformação da verdade dói. É tanta informação nova na sua cabeça que fica confuso. É capaz de você ficar tonto com tanta informação. Mas a verdade é para poucos. Se você perseverar até o final, você vai descobrir o real propósito de Deus para todos nós. A sétima heresia que eu tenho para falar para você é: igrejas, denominações e templos de pedra, tudo bem? Não deveriam existir. É claro que todo esse vídeo é a minha opinião, é claro, você é livre para discordar, mas eu vou passar algumas passagens bíblicas aqui para você poder entender essa linha de raciocínio. Afinal, a Bíblia é bem explícita sobre o que de fato é o templo de Deus, Yahweh. Em 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus? Eu vou ler devagar para você poder entender. Não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, Yahweh, e que não pertence a vós mesmos? Ou seja, o corpo não te pertence. Deus lhe empresta para você poder aí aprender sobre a vida e ir de encontro a Deus. Mas quando você morre, o corpo fica. Tudo bem? Ele é degradado pela terra. Ele não é seu. Você não tem posse desse corpo. Você não vai conseguir salvar esse corpo. Você salva o teu espírito. Então, não sabeis que o corpo é o templo de Deus? Porque é neste corpo que você vai começar a aprender sobre o que é obra de verdade. E aqui, com toda certeza, vai vir um pastor invocar Deuteronômio 12:13 para você. Fica atento a ti mesmo, não ofereças teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade, porque é somente no lugar que o Senhor Yahweh, né, não vai saber o nome, houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverá oferecer teus holocaustos, e lá deverás pôr em prática tudo que eu te ordeno. Com certeza o pastor vai dizer Deuteronômio 12:13 para você. Só que aqui se fala dos levitas. Dos levitas. Porque nessa parte de Deuteronômio 12:13 não tinha se rasgado o véu e com toda certeza Jesus, o nosso Messias Yahushua HaMashiach, não tinha vindo. Então, naquela época era necessário que você prestasse a tua oração, teus holocaustos a Deus Yahweh juntamente com os levitas. No momento que Jesus, Yahushua, diz está consumado, rasga-se o véu. Os antigos pecados são perdoados, ou seja, o Deus Yahweh passa a habitar dentro do homem. E é por isso que em Coríntios 16 diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus? Lembra que Deus passou a habitar dentro do homem? É o templo de Deus? Ou ainda, não entendeste que o vosso corpo é o templo de Deus, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço,
Portanto, glorificai a Deus, Yahô, vosso próprio corpo. Princípios sobre a vida conjugal. 1 Coríntios 6,19. É tão explícito que o vosso corpo é o templo de Deus que Yahô, que Jesus Cristo, Yahoshua, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Então você achando que fazer obra, vou fazer caridade, eu vou ser salvo. Eu vou na igreja, eu vou ser salvo. Não sei o que, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ser salvo. Não é nada disso. Tá? A salvação, ela é feita por meio da fé, pela crença no nosso Deus. Eu vou ensinar a ser salvo aqui, fique tranquilo. A igreja, os padres e os pastores estão tão corrompidos, na minha opinião, que já era profético o que Romanos 3:10, 12 dizia: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Já se dizia antigamente em Romanos 3:10, 12. Né? Foi tão corrompido que praticamente no planeta inteiro não tem um que salva. A salvação é feita por meio da fé. Então, como é que é feita essa salvação? Se ela não provém da igreja, e nem dos padres, nem dos pastores. E também não provém das ofertas, e nem das obras. Porque todos nós somos pecadores. Você será salvo mediante a graça de Deus, Yahô, e a crença em Cristo, Yahoshua. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus, Yahô, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Messias, Jesus Cristo, cujo nome é hebraico Yahoshua Hamashiva, que é o Pai da salvação, ele veio ao pecado para salvar o homem. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanente. Em João 5,24 diz: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê no que me envia, e crê na nosso Jesus Cristo, cujo nome é hebraico Yahoshua Hamashiva, que significa Senhor da salvação ou Pai da salvação, disse o que é preciso mesmo para ser salvo. Olha bem, eu vou ler de novo para você. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem escuta a palavra do Messias e crê, tem que crer no nosso Deus, que é Yahô, tem a vida eterna e não entrará em condenação. É muito simples. Se com a tua boca confessares ao Senhor Yahoshua, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:9. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. É muito simples ser salvo. Não precisa de igreja, não precisa de dízimo, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de fazer ficar dando dinheiro, fazendo obra, não é nada disso. Tá? Você tem que ajudar o próximo, porque é teu irmão, é dever, somos todos iguais, tem que ajudar o próximo. Mas isso não salva. O que salva é crer no nosso Deus, Yahô, e na palavra do nosso Messias. Acreditar que ele veio para nos salvar, que é Yahoshua Hamashiva, o Pai da salvação, e o nosso Senhor, que Yahô significa Senhor verdadeiro. Tudo bem? Eu sei que esse vídeo é um pouco maçante, não é um vídeo fácil, não é para qualquer pessoa.
A pessoa que é bode, ela já vai estar xingando nos comentários, vai estar me chamando de herege, não vai entender nada que eu estou falando aqui, vai começar a reclamar, vai correr pro pastor, pro padre, falar, olha, eu vi um vídeo na internet lá e eu não consegui entender, foi nada, e o cara dizia que todo mundo ia ser condenado. A pessoa que simplesmente não tem mente aberta, ela nunca vai de encontro a Deus. Por isso eu disse que poucos cristãos serão os que serão salvos. Você que está assistindo esse vídeo agora, que tem a força de vontade, já passou quase 50 minutos, ou já passou 50 minutos de vídeo, você que tem essa força de vontade, guardai esse vídeo, assista esse vídeo pelo menos uma vez por semana, para você nunca esquecer como ser salvo pelo verdadeiro Deus. A oitava heresia que eu tenho para falar para você é participar de festas pagãs e adorar falsos ídolos. Eu vou explicar isso aqui. Para começo de conversa, o nosso calendário é o calendário gregoriano, que faz referência a falsos deuses. Eu vou mostrar para você. O verdadeiro criador, o nosso Yahweh, ele criou o calendário lunar, onde cada passagem da lua representa-se 7 dias, que é o 7º dia que Deus descansou, que é o 7º dia que você tem que adorar a Deus. E antes que venha algum adventista aqui, o 7º dia do calendário lunar é diferente do calendário gregoriano, nunca coincide com o sábado. É raro coincidir. Para você ter ideia de quão corruptas são as coisas, os dias da semana são referentes a deuses pagãos, né? Sunday, que é o Sol Invictus, Monday, que é a deusa Luna, e aí vai, Júpiter, que é simplesmente quinta-feira. Você tem também aí, sabe o que mais? Os horóscopos. Os horóscopos, que cada mês representa um tipo de animal, que é um paganismo. Eu estou deixando os calendários desatualizados porque eu não consegui encontrar os calendários verdadeiros. Parece que existe uma força interior grande na internet, nos livros, para não trazer o calendário lunar. Tá? Esse calendário que eu estou mostrando aqui, acho que é 2015, 2016, mas não tem o calendário verdadeiro lunar de 2018. Eu não consegui achar nenhum de 2019, que eu queria trazer para você, mas você pesquisando com fé, provavelmente você vai achar. Aqui eu tenho que te dizer que todas as datas comemorativas, todas, sem exceção, estão erradas. Inclusive o ano de nascimento do Messias. A única festa que não é pagã é o seu aniversário. A única festa que não foi corrompida é o seu aniversário. É o aniversário das pessoas que você conhece. O resto é corrompido. O resto é corrompido. Aqui eu vou explicar para você a minha visão de quando o Messias nasceu. Tudo bem? É a minha visão. Você é livre para concordar se você quiser. Existe uma profecia em Apocalipse 12:1 que diz: e viu-se grande um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quando você usa um software que mostra os astros, as estrelas e os anos que se passam, eu percebi, não só eu, outras pessoas perceberam, que o dia de nascimento do nosso Messias é 11 de setembro. Tudo bem? É 11 de setembro. Mas é 11 de setembro do calendário lunar. Não é o calendário gregoriano. Em 2018, agora, 11 de setembro, coincidiu com o calendário gregoriano, mas é 11 de setembro do calendário lunar, não é do calendário gregoriano. Você não acha estranho que essas pessoas pagãs, reis pagãos, pessoas que realmente são pagãos, o que eles fizeram dia 11 de setembro? E na minha opinião, eu acho que eles fizeram uma atrocidade para que todos os anos passe na TV que 11 de setembro é um dia triste, que morreu muita gente. Na minha opinião, eles fazem isso. É 11 de setembro, triste, vamos chorar. Para quê? Para que as pessoas fiquem tristes com o dia do nascimento do Messias. Porque o Messias nasceu, na minha visão, 11 de setembro. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui no Apocalipse não está falando do anticristo que nasceu, está falando do Messias que nasceu. Porque também tem a parte do dragão vermelho. Então, na minha visão, eu posso estar errado, mas eu acredito que o Messias nasceu 11 de setembro do calendário lunar. Fique tranquilo que a gente está acabando essa aula. Eu sei que você está quase não aguentando mais, é muito conteúdo para eu ensinar para você.
mas fique tranquilo que está acabando a aula e eu tenho certeza que quando acabar esse vídeo você vai estar engrandecido. Tudo bem? Então, a nona heresia que eu tenho para falar para você, e essa que incomoda, Eu vejo gente brigando na internet por causa disso, pessoas quase perdendo famílias por causa disso. Acreditar na pseudociência. A pseudociência é a ciência imaginária. Eu venho falando para as pessoas, existem dois tipos de ciência. A pseudociência e a ciência empírica. A pseudociência é a ciência imaginária. A ciência empírica, a ciência que você pode comprovar. Você pode comprovar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que você veio do macaco? Como é que você pode acreditar em Deus, no Messias, em Yahushua HaMashiach, acreditando que você veio do macaco? Você acha? Eu vou refazer essa pergunta para você de novo. Você acha que existem macacos metamórficos? Você acha que existem macacos que conseguem se transformar em homem? Existe alguma evidência? Porque simplesmente o que eu vejo é fraudes e mais fraudes sendo desvendadas. Tem um osso de um macaco, a gente acabou de encontrar, não sei o que, um homo sapiens, não sei o que. Passa uma semana, vai um historiador lá e descobre que é falso. A gente tem o macaco, que não é evolução, e o homem. Cadê as evoluções? Cadê as evoluções? Não tem nada. Até hoje não tem um fóssil real desse negócio. Na minha opinião, agora eu vou te dizer o que é real. O DNA humano tem uma assinatura dentro do seu DNA que está escrito Yud, Rei, Vav, Rei. Dentro do nosso DNA, a junção do nosso DNA, a ponte do nosso DNA, está escrito as iniciais de Deus. Isso os cientistas conseguiram provar. Tá? O macaco não provou, mas o DNA humano escrito Yud, Rei, Vav, Rei tá provado. Está provado. E não foi só por uma pessoa, foi por várias. Então, no nosso DNA tem a assinatura de Deus. Yahweh, está no nosso DNA o nome dele. Tudo bem? Isso é verdadeiro. Quer ver outra verdade? Dentro do corpo humano existem todos os componentes químicos da Terra. Não existe lá em Gênesis 2:7, e fez-se o Senhor do homem do pó da terra? Quando tu pega a terra, o composto químico da terra, e compara com o composto químico do corpo, tem as mesmas essências, os mesmos materiais químicos. Isso foi comprovado pela ciência. O macaco não. O macaco, até hoje eu estou esperando esse macaco aí evoluir. Mas está aqui, nosso DNA com o nome de Deus, Yahweh, e os componentes químicos da Terra, que na Bíblia dizia, está no corpo humano. Percebe que uma coisa aqui é pseudociência e outra coisa é ciência empírica, que é a ciência que pode ser comprovada? Outra coisa para você, tá? Existem 0% de evidências do núcleo da Terra. Até hoje não conseguiu se comprovar. As pessoas estipulam-se que no centro da Terra existe um núcleo, um magma lá a milhões de temperaturas. Alguém conseguiu comprovar? Você conhece alguém que comprovou isso? Não. É o quê? A pseudociência. Agora eu vou te dizer uma ciência verdadeira que foi comprovada. A ciência verdadeira. Cientistas descobriram um outro oceano dentro da Terra. Outra notícia, cientistas descobriram um oceano 3 vezes maior que toda a superfície da Terra. E quando você soma esses oceanos com o que já existe, coincide exatamente com a mesma quantidade de água do dilúvio. Olha que interessante. Então, simplesmente, o magma, o núcleo da Terra, até hoje eu estou esperando essa evidência, mas simplesmente dentro da crosta da Terra existem 3 vezes mais água que dentro do oceano. 3 vezes mais água que dentro do oceano. Isso foi comprovado cientificamente. Uma coisa é a pseudociência. É o teu professor te ensinando, é a televisão ensinando para você, é essas mídias ensinando para você, é os livros ensinando para você. Mas uma coisa é comprovar essa verdade. É comprovar. Alguém comprovou para você? Pois é, o DNA está comprovado, os materiais da Terra no corpo humano está comprovado, que existe oceano debaixo da Terra está comprovado. Então eu só vejo um caminho, que é o design inteligente, que teve uma criação por trás. E essa criação é Yahweh, o nosso Deus. Tudo bem? Por isso eu digo, esse conhecimento, ele dói no peito, a raiva, dá vontade de você... A vontade que eu acredito que você tem agora é de pegar eu na parede e começar a esmurrar o meu rosto, falar, esse cara é um herege, é um fanfarrão. Eu tenho certeza que você tem essa vontade. Mas, quando você se tocar,
quando você começar a estudar, quando você começar a surgir a dúvida, peraí, será que aquele cara está falando verdade? Já que ele está falando isso, eu vou pegar as evidências e vou provar que ele está errado. Já que aquele cara fala tanta heresia, eu vou provar. É simples, tente provar que eu estou errado. Tente, pegue esses conhecimentos e prove. Mas não é pegar um blogzinho de meia tigela e falar assim, o blog provou. Não, não é isso. Não é isso. É você provar com base científica. Porque o que eu te falei aqui, tem artigos científicos falando sobre isso. Não é blog de meia tigela. Tente. Você vai chegar na mesma conclusão que eu. Para a gente poder finalizar, a 10ª heresia, tá? É uma heresia que é o seguinte: reter o conteúdo só para você é uma heresia tremenda. Por quê? Afinal, os apóstolos foram mortos. Eles foram mortos, perseguidos. Guerras, tá? Foram traçadas. Guerras santas foram traçadas. Pessoas foram perseguidas por dizer a verdade. Tudo bem? A verdade, para chegar no povo, teve muita morte e sangue. Jesus diz, aquele que tentar salvar sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por mim, a ganhará. E aqui eu te pergunto, você vai seguir o ensinamento de Jesus? Do nosso Yahoshua HaMashiach, o Pai da salvação? Se você não compartilhar esse vídeo, não compartilhar o conhecimento, você está negando os esforços dos Messias e dos apóstolos que lutaram para que você conhecesse a história verdadeira da Terra. Por isso, é seu dever, a partir de agora, é o seu dever compartilhar esse vídeo. Compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo tem toda a verdade. Toda a verdade. Eu sei que o vídeo é minha opinião, a opinião de Humberto Voltz. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu seja um louco que coloca um chapéu de alumínio na cabeça. Pode ser. Pode ser que eu esteja errado. Mas é o seu dever buscar a verdade. É o seu dever buscar a verdade. E quando você encontrar a verdade, você tem que compartilhar ela com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não ama. Todo mundo tem direito, pelo menos uma vez na vida, de saber a verdade. Então eu peço por você, porque eu considero, não porque é o meu vídeo, eu pouco me importo comigo mesmo, eu considero esse vídeo o vídeo mais importante da internet. O mais importante, porque fala a verdade. Então eu te peço para que o conhecimento não morra, o conhecimento não morra. Compartilhe esse vídeo. Faça com que mais pessoas vejam esse vídeo. Faça a sua parte. Não deixe em vão os apóstolos. Tudo bem? É seu dever agora compartilhar a verdade com as pessoas. Eu sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, inscreva no canal, deixe o seu like. Tem que se inscrever com aquele sininho lá, senão ninguém recebe nada. Então se inscreva aí e se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo, discuta aí com os hereges. Deve ter um monte de herege já blasfemando contra o meu nome e eu vou deixar os comentários abertos para você poder discutir aí, tudo bem? Lembrando que esse canal eu não falo de conspiração, nem daquelas bobajadas todas, só falo da verdade e provavelmente vídeos de Cristo aqui serão poucos nesse canal, que é o nosso Messias, Yahoshua HaMashiach. Que você possa ser abençoado, que Yahô abençoe a sua vida, que Yahoshua HaMashiach, o Pai da salvação, abençoe você e a sua família e que você tenha prosperidade na vida, porque você chegou até o final e você merece a vida eterna. Que o seu nome possa estar escrito no livro da vida. Tudo bem? Sou Humberto Voltz, estou ficando por aqui. Forte abraço.